Passado este momento introdutório, para vocês perceberem a complexidade, não é, dos fatos históricos, sociais, vamos buscar em Darcy Ribeiro uma tentativa de compreensão de como é que se dá o processo de desenvolvimento do ser humano. Essa pergunta é interessante, não é? Como se dá o desenvolvimento do ser humano? As respostas são muitas, não é? Como é que o homem aprende? Nós tivemos uma resposta em Platão, tivemos uma resposta em Aristóteles. Até hoje essas duas estão caminhando em um longo trilho, né, na história da humanidade. E pessoas aqui e lá que adotam as suas teorias, né, preferidas. Mas tem um elemento importante. O desenvolvimento do ser humano pode ser compreendido à luz da antropologia histórica, que foi essa obra que Darcy Ribeiro nos legou e que direciona uma luz para a nossa compreensão. Por quê? Para Darcy Ribeiro, o ato de tornar-se humano, por ser um ato histórico, não é uma construção. É uma construção das pessoas, dos países. É uma construção das relações sociais. E elas não acontecem, esses processos construtivos, não é, do ser humano, não acontecem aleatoriamente. Existem alguns elementos que a gente pode identificá-los cientificamente para poder absorver aquele processo e compreendê-lo. Darcy Ribeiro criou duas grandes categorias da antropologia, que foram revoluções tecnológicas e processos civilizatórios. Guardem esses termos. Revoluções tecnológicas e processos civilizatórios. O que é que diz isso? Uma evolução humana se dá a partir da inserção de uma tecnologia nova, atual, uma tecnologia até então desconhecida, que vai provocar alterações na vida de uma determinada comunidade. Eu estou falando grosso modo, mas eu vou discorrer para vocês, tá? Eu estou partindo do macro para o micro. Então, a evolução, na perspectiva da antropologia histórica de Darcy Ribeiro, se dá por uma sucessão de revoluções tecnológicas e processos civilizatórios. Mas aí nós temos que saber o que é uma revolução tecnológica e o que é a sua contrapartida, o seu produto, não é? O que é um processo civilizatório. Vamos ver isso. Dizia Darcy Ribeiro, e chamou de imperativos. Imperativos, olhe bem, é algo que sempre aconteceu na história da humanidade. Está acontecendo e, sem querer ser determinista, não é? Mas provavelmente acontecerá, porque a história ainda não nos desautorizou a ver desta forma. O que é que ele chama de imperativos? Ele diz que há certas transformações na base tecnológica humana. O que é a base tecnológica humana, colegas? É tudo aquilo que nós usamos para produzir. Este vídeo foi produzido em uma base tecnológica, não é? Chroma key, computador, filmadora, etc, etc. Todo o trabalho humano, a pá, a caneta, o data show, enfim. Nós temos uma base tecnológica. E esta base tecnológica provoca mudanças necessárias que devem ocorrer na sociedade para que a sociedade se adapte a novos tempos em função de novas tecnologias que surgiram. Como assim? Vamos pensar numa questão bastante trivial. Pensem no município. Um município pequeno, daqui de Mato Grosso do Sul, e pensem em instalar uma fábrica de uma tecnologia avançada, de celulares, bons celulares. O que é que isso vai provocar dentro do município? Imaginem, façam um exercício de vocês pensarem no que o município teria que prover para que a fábrica tivesse mão de obra capacitada para trabalhar na construção, na produção de celulares.
Nós temos um problema curioso hoje no Brasil, que é a falta de mão de obra para piloto daquelas grandes colheitadeiras de grandes latifúndios. Porque todas elas são informatizadas hoje em dia. E é preciso ter um certo nível de conhecimento tecnológico, uma certa fluência tecnológica, para dar conta dessa nova demanda de botões, não é? De automação do trabalho. Impressionante. Então, aí é o embrião da ideia de Darcy Ribeiro, não é? De que a tecnologia é um elemento chave para a gente entender o processo de desenvolvimento das pessoas. Por isso que eu sempre comento com meus colegas professores, né, que a questão da educação não pode ser discutida à luz exclusivamente das questões didático-metodológicas. Ela precisa ser entendida à luz do processo evolutivo da sociedade, do ser humano. A tecnologia está ali presente e fazendo parte deste processo evolutivo da sociedade. É única? Não. É a única determinante? Claro que não. Mas ela é hegemônica. Vocês vão ver isso logo mais, tá bom? Deixa eu voltar à questão do termo evolução e dos imperativos, segundo Darcy Ribeiro. Quando você introduz uma tecnologia nova, você provoca, né? Você promove alterações na organização social, que é a divisão do trabalho, e provoca alterações naquilo que nos interessa como educadores, que é o patrimônio simbólico. A cabeça que pensa, a cultura, a minha concepção de mundo, a minha subjetividade. Isso está atrelado, agora sim, a gente começa a construir a base civilizatória, patrimônio simbólico, cultura, que a gente pode chamar de cultura, não é? A organização social, que é a divisão do trabalho, e a tecnologia. É um tripé sobre o qual se assenta todo o processo civilizatório. Então nós temos uma primeira síntese parcial. Vamos lá. Qualquer sociedade ao longo do tempo se fundamenta sobre este tripé que eu falei para vocês. Tecnologia, organização social, que é a divisão do trabalho, e patrimônio simbólico. Neste momento eu quero fazer uma ressalva. Quando eu falo tecnologia, não pensem em máquina, pensem em conhecimento. Tecnologia é conhecimento, é saber fazer. Aquilo que internacionalmente a gente conhecia como know-how, né? Nós temos know-how daquilo, isso é tecnologia, que se expressa em uma máquina. Em uma máquina fotográfica, uma máquina de ultrassom, né? Um telescópio, um baita computador. Tecnologia é isso, é conhecimento, é uma inovação a partir do desenvolvimento da massa crítica intelectual de um povo. Tá bom? Isso é básico. E faz parte dos imperativos que Darcy Ribeiro chamou. Tecnologia, organização social e patrimônio simbólico. Como que é esse tripé? Esse tripé leva a sociedade ao processo de desenvolvimento ou não. Depende aqui que está a nossa capacidade de compreensão de por que então um povo é mais desenvolvido do que outro. Por que que os índios Caduel dominaram toda a região do Chaco no século XIX, século XX? Por quê? Porque nós temos imperialismos. O que é que leva um povo, não é, a tornar outro cativo? É o domínio de uma tecnologia superior à daquele povo. Seja pela força das armas, seja hoje pela força das tecnologias da informação e da comunicação, pela força da cultura. Marx falou no Capital
deixou várias, né, várias passagens antológicas, mas uma que ele disse é inesquecível, e também disse do Manifesto Comunista. A burguesia revoluciona constantemente os meios de produção, porque se ela não fizer isso, ela cai, ela perde competitividade, para usar um termo bem atual. Não é? Então, a necessidade de apropriação da tecnologia da sua época, nesta perspectiva, começa a aparecer como elemento essencial. Mais importante do que a minha pós-verdade, eu não gosto de computador. Dá até tristeza você ouvir alguém falando isso, né? E principalmente um professor. Pode até não gostar, mas aproprie-se desta tecnologia, que é a tecnologia do seu tempo. Vamos partir para o conceito de revoluções tecnológicas e processos civilizatórios. Mas antes eu quero lembrar para vocês o seguinte. Para Darcy Ribeiro, nesse tripé, quem é determinante, atenção, são correlatos, né? Tecnologia, organização social e patrimônio simbólico. Eu estou de propósito repetindo os termos, tá? Para que isso fique bem fixo. Vou repeti-los mais à frente, tá bom? Então, para Darcy Ribeiro, a tecnologia é preponderante sobre os outros dois. O que significa isso? Se você insere uma tecnologia nova num novo ambiente que não a conhece, esse ambiente será revolucionário. Nós vamos criar novas necessidades, a humanidade se desenvolve a partir das suas necessidades, nós vamos ver isso, tá bom? Então, novas necessidades que vão exigir novo patrimônio simbólico, novas capacidades de compreensão deste fenômeno, novos conceitos, o desenvolvimento, por exemplo, de um curso de formação para poder entender aquilo que é novo. Ora, isso significa escola, significa um cursinho, uma pequena empresa. Perceberam? Essa questão é como se fosse uma espiral ascendente, né? A sociedade tem uma determinada necessidade em um momento da sua história, um grupo humano, atende essa necessidade pelo desenvolvimento de uma tecnologia que promove esse atendimento. Isso gera uma modificação na forma de organização da sua população, que vai gerar novas necessidades. Isso é bonito, isso é lindo, é histórico. Então, essa espiral ascendente vai subindo, evidentemente, até chegar a novas necessidades diferentes daquela anterior, que devem ser atendidas por uma nova tecnologia, que vão gerar novas pessoas. Pessoas mais articuladas, com outros níveis de conhecimento. Outras pessoas produzindo algo que a gente nem imaginava existir. Essa é a chave da compreensão antropológica do processo evolutivo das sociedades. O que significa que nós temos uma questão a ser resolvida na educação. É verdade dizer que a tecnologia entrou na educação. Por quê? Porque qualquer pessoa hoje tem seu celular, tem sua rede. Todos estamos em rede. Todos estamos em rede. Mas sistematicamente, como um ato educativo, vocês sabem que a tecnologia sofre bastante para se sistematizar dentro das escolas, principalmente escolas públicas. Ora, nós não temos insumos, computadores de qualidade, temos obsoletos, isso acontece. A reposição é um problema, vocês sabem disso, não é? O interessante é que eu estou falando para um nicho muito próprio, que está entendendo o que eu estou falando, porque vive isso. Não é? Computadores inadequados, capacidade de memória ínfima, capacidade de velocidade de processamento também muito pequena.
numa sala de aula hoje, se você coloca todo mundo para baixar um vídeo, provável que caia, não é, o sistema. Então nós temos essas questões pontuais que precisam ser sanadas pela política pública. Isso é um problema de política pública. Não é este problema que vai fazer com que nós, professores, tenhamos uma avaliação negativa da tecnologia aplicada à educação. É preciso entender o cerne do problema. O cerne está na política pública de compreender o papel civilizatório da tecnologia. É um paradoxo, não é? Nós vivemos um paradoxo. Todos nós estamos em rede, mas dificilmente a gente está numa rede da escola. É interessante. Talvez até sim, uma rede da escola dos professores, no seu WhatsApp, por exemplo. Isso acontece, né? Quer dizer, o WhatsApp hoje virou a panaceia para resolver os problemas de comunicação. Talvez até em função das carências localizadas nos laboratórios das escolas públicas. É possível, levanto isso como uma hipótese. Chegamos ao final do nosso raciocínio e eu quero mostrar para vocês uma breve explanação do ponto de vista gráfico daquilo que a gente viu até agora. Como ver isso dentro daquela ideia da espiral ascendente que eu falei para vocês, né? Como é que funciona essa questão da evolução sociocultural. Vocês têm nessa imagem aqui uma circulação de eventos, né, de fatos, que vão mostrar que a cada revolução tecnológica corresponde, eu vou usar um termo, um tumulto, né? Um tumulto na sociedade, um tumulto no bom sentido, no sentido de as pessoas dizerem, epa, o que é isso? A gente precisa se preparar para isso. A gente precisa dar conta dessa demanda, né? Está chegando a tecnologia nova. Imaginem uma fábrica de celulares chegando no município de Mato Grosso do Sul. Ela vai provocar necessidades, né? Então é nesse sentido que se diz que uma tecnologia implantada provoca um processo civilizatório geral, essa balbúrdia que vai demandar, vai criar, dar origem a novas formações socioculturais. O que significa novas formações socioculturais? A população passa a ser outra, as relações outras, criam-se novas necessidades, novas categorias de trabalho, novas demandas intelectuais, inclusive, não é? Essa é a questão que nos interessa muito como professores. E assim funciona. E isso vai gerar novas necessidades que precisarão de novas tecnologias dentro daquela ideia da espiral ascendente. Para fechar a ideia, Darcy Ribeiro identificou 8 revoluções tecnológicas ao longo de 10.000 anos de existência do homem civilizado. O homem, o Pithecanthropus erectus, ele tem em torno de 1 milhão de anos. Há controvérsias, mas é de 1 milhão para lá. Mas o homem civilizado tem 10.000 anos. Isso é muito pouco em relação à história. E Darcy Ribeiro, nesse estudo, mostrou que, ao longo dessa história, ainda, digamos assim, estamos engatinhando na história. O Brasil tem 500 anos, pouco mais de 500 anos. Mas, o que acontece? Todos os povos passaram por esse processo. Revoluções tecnológicas, modificações socioculturais, novas revoluções, novas modificações. É aí que ele sacramenta o trabalho dele, identificando 8 grandes revoluções tecnológicas ao longo da humanidade, cuja primeira é a Revolução Agrícola. Não poderia deixar de ser, né? O homem precisava comer, precisava dominar as técnicas do plantio. Em ele parando para comer, ele adquiriu uma nova necessidade que precisava ser suprida por uma nova revolução tecnológica, que foi a Revolução Urbana.
as cidades, a construção das cidades. Imaginem vocês, com a construção das cidades, novas necessidades estão interpostas nos cidadãos, como por exemplo, quem vai cuidar do quê? Olha a divisão do trabalho, tá certo? E como desenvolver esse conhecimento, isso é patrimônio simbólico. Viram como tudo está imbricado? Muito bem. Revolução agrícola, revolução urbana, a terceira, que ele chama de revolução do regadio, uma revolução que tem como principal característica o domínio das grandes técnicas de irrigação a longas distâncias, né? Os aquedutos de Roma são um grande exemplo disso. Portugal fez muito isso, canalizar rios para dentro dos mosteiros, em Lisboa. Né? Depois nós tivemos, depois da Revolução do Regadio, a Revolução Metalúrgica, que é da forja do ferro, grandiosa, não é? Construiu a espada, o elmo, os protetores, enfim. O domínio da forja do ferro permitiu que várias civilizações detivessem o domínio de outras civilizações que não chegavam a esse nível de conhecimento. Depois nós tivemos a Revolução Pastoril, que é das técnicas de domesticação de animais, grandiosa, não é? Hoje estamos extremamente avançados, não só na domesticação, como no processo eugênico dos gados, né? Das raças de animais, na purificação. Depois nós tivemos a Revolução Mercantil, essa nos interessa sobremaneira, por quê? É na Revolução Mercantil que surge o país, surge o Brasil, graças às grandes navegações, que é, por si só, uma grande revolução tecnológica. Não é? O Atlântico para os mediterrâneos era um absurdo, era um lugar povoado de monstros. Não é? Esse domínio das técnicas de navegação para atravessar o Atlântico foi grandioso. E foi graças a isso que se dava início ao processo de colonização mercantil, que veio a ser hoje o capitalismo que nós estamos vivendo, sob ele. E a última, Revolução Industrial, a sétima, séculos XVIII e XIX, iniciando na Inglaterra, uma revolução que mudou a vida da humanidade inteira e continua modificando, não é? A Revolução Industrial fez até com que Marx consagrasse uma frase belíssima, né, na historiografia da filosofia sociológica. Na modernidade, tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sólido desmancha no ar. Ou seja, as coisas, os valores mudam tudo. É a estrada de ferro chegando, é gente trocando informações, comprando, vendendo. Uma loucura. Não é? E por fim fechamos com o mundo de hoje, que alguns chamam de a Revolução da Informação, e Darcy Ribeiro chama de Revolução Termonuclear, que é o domínio do átomo, não é? Do ciclo do átomo, para promover a guerra atômica, a bomba atômica. Estamos vivendo hoje esse momento, um momento extremamente conturbado, que merece muita reflexão nossa. Tá bem? Não sabemos para onde vamos, não temos projeções certas, temos cenários, né? E os cenários não são muito positivos, não é? Pela destruição do meio ambiente, pelas pandemias, enfim, pelo acréscimo exacerbado da concentração de riqueza, mas estamos nesse mundo. E eu encerro querendo deixar para vocês a ideia dessa abordagem, desse curso, e desse tópico em especial. Vocês viram, a discussão sobre a necessidade de apropriação da tecnologia não é uma discussão meramente pedagógica, é uma discussão civilizatória. Se nós não nos apoderarmos da tecnologia do nosso tempo, nós vamos ser passados para trás, como estamos sendo. Tá bem?
Então, que os professores, né, os militantes, tenham bastante essa consciência. Não adianta combater a tecnologia na escola em função de que ela supostamente vai substituir o professor. Quem fará isso somos nós. Quem definirá isso somos nós, nos apropriando dessa grande arma da burguesia, que é a tecnologia da informação e da comunicação. Um grande abraço para vocês, bons estudos. Voltaremos a essa temática em tempo oportuno.